Olá pessoal, vamos para um vídeo aqui no canal Luzes. Eu sou Fernando Moraes e eu vou fazer uma confissão para vocês, obviamente respeitando as pessoas, respeitando as suas religiões. Eu fico olhando esse slide, Júpiter e Mozart, e vem a figura de Kardec, essa entrevista, esse conteúdo. Eu fico pensando que a gente escuta muitas vezes, tal fulano viu algum vulto, viu algum espírito, ou escuta a porta se fechar, ou a gaveta se abrir ou se fechar. Enfim, nós temos contato com inúmeras pessoas que teve algum contato no além, ou melhor, no plano espiritual. Eu não gosto muito dessa palavra além. E então, eu fico pensando da seguinte forma, como que ainda tem pessoas que não acreditam em espiritualidade. Obviamente, mais uma vez, repetindo, respeito aí todas as crenças, mas acredito que um dia, talvez não vai demorar muito, as pessoas elas vão começar a ceder nessas crenças. A gente tem relato de reencarnação, a gente tem manifestações espirituais desde a história da humanidade. Nós temos aí cartas psicografadas, que através dessas cartas psicografadas do Chico Xavier, muitas pessoas começaram a acreditar em espírito, consolaram mães, falando que o filho estava respirando em um outro lado. É verdade? Eu trago para vocês a segunda entrevista de Kardec com Mozart. Se não me engano, essa entrevista, eu não sei se foi o mesmo ano de 1858 ou no ano seguinte, de 1859, da Revista Espírita, que foram os ensaios, então, para fazer os livros, codificar os livros espíritas, kardecistas. E nessa entrevista, nós vamos ver alguns detalhes de Júpiter. Nós vamos ver, então, olha o pessoal com música. Então, nós vamos ver alguns detalhes de Júpiter. Nós vamos ver, então, Kardec fazendo algumas perguntas pessoais, fazendo algumas perguntas bastante interessantes. Mozart, de outro lado, encoraja Kardec a continuar a sua missão para poder ver esses planetas, para poder então evoluir espiritualmente. E eu já quero avisar vocês que eu já quero trabalhar no vídeo para o próximo final de semana. Eu não sei se eu trago a entrevista de, acho que é Alberto de Campos com Judas, quando ele se encontrou com Judas, obviamente no plano espiritual em uma praia. Judas estava muito magoado olhando o mar. Ou então eu pego a entrevista, eu acho que foi com Kardec, a um morador de Júpiter, que eu não conheço, não sei se é uma celebridade ou não, que ele então, se eu não me engano, é nessa entrevista que ele começa a falar de superfícies, ele fala mais de Júpiter. E também nessa entrevista, nessa segunda parte, gente, nós temos Mozart falando de melodia, como que daqui a pouco vamos ver. Então vamos começar lá. Segunda entrevista de Alain com Mozart. Acabemos com as perguntas de G. Conversarei contigo. Direi o que em nosso mundo entendemos por melodia. Por que não invocaste-me mais cedo? Teria respondido. Segundo, o que é melodia? Para ti, muitas vezes, é uma lembrança da vida passada. Teu espírito recorda aquilo que entreviu no mundo melhor. Talvez Mozart está falando aí um significado diferente de melodia de música, né? Na qual nós entendemos. E aqui ele fala, então, real melodia mesmo no seu planeta. No planeta em que habita o Júpiter, há melodia em toda parte. No murmúrio da água, no crepitar das folhas, no canto do vento, as flores sussurram e cantam, tudo torna os sons melodiosos. Só ser bom
Conquista esse planeta por tuas virtudes. Bem escolheste, cantando a Deus. A música religiosa auxilia a elevação da alma. Como gostaria de vos poder inspirar o desejo de ver esse mundo onde somos tão felizes. Todos somos caridosos, tudo ali é belo e a natureza é tão admirável. Tudo nos inspira o desejo de estar com Deus. Coragem, coragem, acredita em minha comunicação espírita. Sou eu mesmo que aqui me encontro. Desfruto do poder de vós dizer o que experimentamos. Possa eu vos inspirar bastante o amor ao bem, para vós tornardes dignos dessa recompensa, que nada é ao lado de outros aqui espírito. Antes de eu... Deixa eu ver um negócio aqui no programa, para ver se está gravando mesmo. Está gravando. Nós temos então o relato de Mozart, no que ele fala assim, que obviamente Júpiter é um país, é um planeta mais evoluído, é um planeta mais feliz. E no que eu entendi, Júpiter não precisa de instrumento musical, não precisa de guitarra, não precisa de bateria, não precisa desses instrumentos para você fazer uma música. E lá é tudo regido pelo pensamento. E lá, obviamente, tudo é belo, tudo é maravilhoso, tudo é lindo e tudo é felicidade. Isso é muito interessante porque faz a gente refletir da seguinte forma: aqui no nosso planeta, você já ouviu o passarinho cantar, você já viu o som das águas, as folhas se batendo ao vento. Eu tenho certeza que é muito difícil, principalmente hoje em dia, por causa então das redes sociais. Só que lá é totalmente diferente. Isso então é a melodia para ele, né? Um cara que foi um gênio de música aqui no nosso planeta, e ele está compartilhando essa entrevista, é um presente para nós, falando: olha, Júpiter, existem outros planetas superiores ao teu. Ainda que ele fala, como que eu falei no começo para vocês, que ele fala de Kardec: cara, coragem, coragem, segue a tua vida aí, seguindo a Deus, e você vai evoluir espiritualmente, e você vai vir para esses planetas também, desfrutar dessas paisagens, desfrutar então dessa maravilha. Nossa música é a mesma em outros planetas? Não. Nenhuma música poderá vos dar uma ideia da música que temos aqui. É divina. Eu vou repetir para vocês. Não. Nenhuma música. Então a gente imagina assim, eu amo muito Mozart, eu amo muito Beethoven, eu particularmente gosto de música instrumental. Então, por mais que você pega uma música de Beethoven ou de Mozart, que ela seja perfeita, mesmo assim, não dá para você comparar, não é uma ideia da música no plano espiritual. Olha que complexo isso, né? Aí ele fala: felicidade faz-me merecer o gozo de semelhantes harmonias. Aí ele continua: luta, coragem. Parece que Kardec estava meio desanimado nessa entrevista. Vocês vão ver um pouco mais para frente, e tem até uma curiosidade sobre isso. Não possuímos instrumento. Lá não tem instrumento. Só que é um detalhe muito interessante, gente, que essa entrevista é de 1858 ou 1859. Nós estamos em 2023. Então, se Júpiter já era um planeta feliz, vai imaginar agora, né? Faz-me merecer o gozo de semelhantes harmonias. Luta, coragem. Não possuímos instrumentos. Os coristas são as plantas e as aves. O pensamento compõe, os ouvidos desfrutam sem audição material. E ele escuta pelo pensamento, acredito eu, né? Sem auxílio da palavra. E isso a uma distância incomensurável. Nos mundos superiores, isso é ainda mais sublime. Gente, eu quero jogar uma ideia aqui para vocês. Uma coisa que eu não sei se ouvi numa palestra espírita, eu não sei se ouvi em que médio que foi, ou eu assisti a algum livro, que assim, a tendência, quando a Terra passar pelo processo de expiações, começar a regeneração,
músicas sombrias, músicas que trazem uma vibração pesada, músicas que trazem pornografias, músicas que humilham, músicas machistas, rock. Eu estou falando isso para vocês, gente. A gente pode até dedicar um vídeo falando sobre isso, tá? Então não me julguem com antecedência. Eu mesmo amo muito rock, metal, só que eu estou trazendo algo que eu vi em uma fonte confiável espírita, que todas essas músicas que falam de pessimismo, que ficam falando de álcool, essas músicas um dia vão acabar, porque não fazem bem para o ser humano. E muitas vezes dessa música, elas são inspiradas por espírito inferior. Isso não tem como você ter outra explicação. Músicas como conotação sexual, músicas de baixo calão, obviamente são inspiradas por espíritos inferiores. Obviamente que muitas vezes você pode falar o que você quiser, só que se a gente analisar, gente, eu acho que seria muita ignorância da nossa parte achar que músicas de traição ou de algo tocariam também no plano espiritual. Ou música de conotação sexual, ou música com vibração muito baixa tocaria no nosso lar, por exemplo. A gente não pode pensar uma coisa dessa. Não é verdade? O pensamento compõe e os ouvintes desfrutam sem audição material, como eu disse, sem auxílio da palavra. E isso a uma distância incomensurável. Qual é a duração da vida de um espírito encarnado, de uma pessoa viva, em outro planeta que não o nosso? Curta nos planetas inferiores, mas longa nos mundos, como esse em que tem a felicidade de estar. Em Júpiter, ela é média de 300 a 500 anos. Eu apenas vou fazer um comentário com vocês, gente, que é o seguinte. Quanto mais o mundo é materialista, menos a pessoa tem de existência ali. Na época de Cristo, eu acho que o ancião era considerado quem tinha 40, 50 anos. Acredito eu. Na Idade Média, a pessoa vivia até com 40 anos, que tinha muitas guerras, muitos conflitos ali. Agora que a gente evoluiu um pouquinho, a gente chega nos 80 anos, a gente chega até nos 85 anos. Agora é Júpiter, que a vida é mais espiritualizada, né? Vida de espírito, vamos dizer assim. Isso eu tenho uma pequena dúvida, então não vou aprofundar. Mas Júpiter em planetas que são mais felizes que a Terra tem a vida mais longa, como por exemplo de 300 a 500 anos. Haverá alguma vantagem em habitar a Terra? Não, a menos que seja em missão, porque então avançamos. Mozart não tem mais a necessidade de voltar na Terra. Eu não sei se Chico Xavier tem a necessidade de voltar na Terra. Mas esses espíritos grandiosos, gente, eles só voltam para planetas inferiores se for missão. Se for missão. Tá? É por isso que ele fala, olha, que seja uma missão, porque a gente já avançou. A gente já teve uma vida aí na Terra. Não seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Ou melhor, será que você precisa reencarnar mesmo? Aí ele fala, não. Estacionar-se-ia e o que se quer é caminhar para Deus. Então ele fala, você pode ser espírito para sempre, não tem essa condição. Ele fala, não. Eu vou reencarnar quantas vezes for necessário, nesse planeta ou em outros, para sempre caminhar a Deus e caminhar a Jesus Cristo. É a primeira vez que me encontro na Terra? Não, mas eu não posso falar do passado de Deus Espírito. A gente vê aí que o Mozart, né, Allan Kardec pergunta para Mozart se é a primeira vez que ele tem uma vida na Terra, e Mozart fala, não é a primeira vez que você está aí. Só que os espíritos não falam, gente, sem autorização.
mentor não fala, ninguém fala, se não tiver a autorização de Jesus. Então Kardec não teve autorização a saber do passado do filho do espírito dele, né? Eu poderia ver em sonho, se Deus o permitir. Farei ver a minha habitação em sonho, e dela guardarei as lembranças. Até eu sabia, gente, eu mostrei para vocês o lar de Mozart na primeira entrevista, até esqueci o nome do médico que fez essa mansão. Que descreveu a mansão de Mozart em Júpiter. Essa pergunta oitava, ela é muito interessante, porque a gente visita espiritualmente as pessoas através de sonhos, através de visões. Teve uma história que uma vez, então, Emmanuel chegou para Chico e falou: olha, Chico, não coma carne, come apenas legumes e frutas, que hoje eu vou te levar para você conhecer um lugar. Então, enquanto o Chico ele dormiu, Emmanuel levou o Chico para uma nave espacial, não sei se era perto de Júpiter, eu não sei que planeta seria. Então, a gente vê duas coisas aí. Eu não vou falar de sonho aqui, que é um assunto muito complicado para mim, mas muitas vezes desses sonhos que você tem são desdobramentos. Você sai do seu corpo, vai visitar outras pessoas, e tem até amigo meu que já sonhou que estava voando, estava flutuando em uma cidade futurística, e ele não é espírita, então para mim seria talvez Alvorada Nova ou Nosso Lar, né? E outra coisa também é a alimentação pesada que a gente tem, né? Qualquer dia eu quero falar então de alimentação e a mediunidade. Onde estás aqui? Então Allan Kardec quer saber onde que está Moisés, ali no cômodo deles, né? Aí ele fala: eu estou entre você e a sua filha. Eu vejo os dois. Estou sob a forma que tinha quando estava vivo. 10. Eu poderia ver-te, sim. Quem verás se tivesses mais fé? Se nos ia permitido dizer o porquê. Tua própria profissão é um laço entre nós. Mozart, ele é ligado a Kardec, assim como muitos espíritos, mas é muito bom lembrar que Kardec não é médium, tá? Estás muito longe de Deus? Sim. Outra coisa muito interessante, gente, eu sei que o vídeo vai ficar um pouco longo, mas é uma conversa que eu estou dentro com vocês, que primeiramente, quando a gente acha que a pessoa morre, ela ela vê Deus, ela vê Jesus, ou ela fica perto de Deus, e as coisas não são assim. Nós estamos em um abismo muito grande entre Jesus e nós, e mais grande ainda, maior ainda do que nós e Deus, né? Melhor que nós, compreendes o que seja a eternidade? Sim, mas não podeis compreender no corpo. Que entendes por universo? Houve um início e haverá um fim? Segundo vocês, para vocês, o universo é a Terra. Insensatos. O universo não teve começo nem terá fim. Considerai que é a obra de Deus, o universo infinito. É muito interessante essa pergunta, gente, porque se a gente analisar essa pergunta, conforme a ciência vai provar ela, mas vai demorar muito, que pelo jeito, então, o universo não teve o começo. Então, o Big Bang, eu acho que futuramente vai ser descartado. E é muito interessante, gente, porque eu sou apaixonado por astronomia. E obviamente que eu acredito no Big Bang, né? Só que aí nós temos uma pergunta aqui, uma resposta de um espírito elevado que fala pra gente. E é muito interessante também, eu vou contar outra história para vocês, que em 1960, 1970, apareceu uma mancha na Via Láctea, uma mancha rosa, e ela chegou a aparecer no sistema solar, ela cobriu o sistema solar. Aí, eu acho que antes dele aparecer, essa mancha aparecer, Emmanuel apareceu para Chico, eu estava conversando com o Chico e falou: olha, Chico, daqui a pouco vai ter uma mancha, então, que vai aparecer no sistema solar de vocês. Então, quer dizer, Emmanuel já, não sei se foi depois ou antes,
Emmanuel já falou para Chico que ia aparecer uma mancha rosa no sistema solar e realmente apareceu. E eu não estou lembrado, ainda que eu vi numa matéria de jornal, mas eu não estou lembrado se algum astrônomo descobriu onde que estava saindo essa mancha, que estava atingindo o sistema solar, alguma coisa assim, né? Que devo fazer para me acalmar? Não tem quieto estando pelo teu corpo, nem perturbado o espírito. Resista a essa tendência. O que é essa perturbação? Temes a morte? Que devo fazer para não temê-la? Crer em Deus. Sobretudo, acreditar em Deus não separa o pai útil de sua família. Como alcançar essa calma? Resposta: pela bondade. Vocês vão perceber, gente, nessas respostas, que, ao meu ver, Allan Kardec ele tinha medo de não cumprir a sua missão com os livros que ele estava codificando ali do Espiritismo. Aí ele ficou com medo de morrer, acredito eu, né? Tem uma história que eu contei para vocês, que ele estava trabalhando muito, acho que foi esse desespero de acabar com a missão, né? De publicar os livros, que o Espírito chegou para ele e falou: olha, Kardec, você tem que descansar. Se você não descansar, você pode ter um mal súbito, você pode infartar e a culpa vai ser sua, né? Então, eu acredito que nessa época aí, eu não estou lembrado quando Kardec morreu, mas talvez seja numa situação que ele estava com medo da morte, estava com medo de não acabar com a missão dele, e ele acabou com a sua missão, né? Ele superou os desafios e ele foi aprovado na a missão dele e cumpriu a missão dele. Onde eu vi essa vontade, desvia o teu pensamento disso pelo trabalho. Que devo fazer para aperfeiçoar o meu talento? Podes enfocar-me, obtive a permissão de inspirar-te. Aí tem umas perguntas muito interessantes, gente. Olha só. Vês a minha mãe? E ele fala: sim, ela está reencarnada na Terra. Então a mãe de Kardec morre. Eu não sei depois de quantos anos ela volta para a Terra para cumprir a sua missão. Ela não foi liberada, então, para cumprir em outros planetas. Em que corpo? Onde que ela está? Como que é o corpo dela? Não, eu não posso dizer a propósito. E meu pai? Está errante para auxiliar no bem. Fará tua mãe progredir. Reencarnarão juntos e serão felizes. Gente, é muito interessante porque eu tenho um livro aqui que chama Espiritualidade, Sexo e Energia Sexual. Eu li, eu ia fazer para vocês, eu acho que eu comentei aqui no canal, mas o que acontece, gente? Posso até fazer um vídeo sobre casamento, do espiritismo, tem vários tipos de casamento, só que eu acabei esquecendo, talvez eu acho que não era para fazer sobre esse livro, né? Então a gente vê o pai de Allan Kardec, que ele veio reencarnar junto com a mãe dele, tá? Para então ajudar a evoluir a sua mãe. Ele me vem ver muitas vezes. A ele deve Deus impulsos caritativos. Então Kardec é visitado pelos pais. Foi minha mãe que pediu para reencarnar-se? Sim. Tinha grande vontade de levar-se por uma nova prova e adentrar no mundo superior à Terra. Já deu um passo imenso nesse sentido. Então a gente vê que a gente pede para reencarnar, gente. A gente pede, a gente suplica para reencarnar ali. Porque a gente quer evoluir, a gente quer consertar os nossos erros. O que queres dizer com isso? Ela resistiu a todas essas tentações, a sua vida na Terra foi sublime, comparado com o seu passado, o que foi do espírito inferior. Assim, já galgou alguns degraus. Havia escolhido então uma prova acima de duas forças? Sim, foi isso. Quando sonho que a vejo, ela é a prova que aparece? Sim. Então, a entrevista acaba aqui.
Aí ele fala, obrigado, Mozart, a Deus. E Mozart, ele sempre incentiva, né? Crede, crede, acredita que eu estou aqui, sou feliz. Crede que há mundo acima de vós. Crê em Deus, invocai-me mais frequentemente e em companhia de músicos. Ficarei feliz em vos instruir e em contribuir para a vossa melhoria, em vos ajudar a subir para Deus. Então é maravilhoso, né, gente? A gente vê, então, um papo que só fala de Deus e evolução. Só fala de amor, fala de caridade, não é verdade? Eu espero que vocês gostaram. Eu não vou falar mais porque eu acho que esse vídeo já chegou nos seus 22 minutos. Espero que vocês gostaram. Então, final de semana que vem, vamos lá para a entrevista, se não me engano, de Humberto de Campos com Judas. Até mais.